Uma das perguntas que eu mais recebo é o que levar para o Monte Roraima, e hoje nós vamos acabar com essas dúvidas. Vamos começar com a mochila, tá bom? É importante você ter uma cargueira, uma mochila grande, tá bom? Você vai colocar todos os seus itens dentro. E também uma mochila de ataque. Quando você chegar em cima da montanha, você vai deixar a cargueira em um lugar, no acampamento, e vai e volta para os lugares. A mochila de ataque acaba sendo muito importante. É importante também que a mochila de ataque ela seja uma mochila dobrável, tipo essa. Essa aqui é uma bolsinha. Então você chegou aqui, abriu, ela sai de dentro da mochila de ataque, ela vira aqui um item que você possa... Ela é tipo um saco estanque, tem a parte de vedação, é importantíssimo no período chuvoso que sua mochila de ataque também faça esse trabalho. E aí você depois pode dobrar, colocar a mochila grande novamente para poder fazer o trek, o caso do retorno, ou se movimentar com a mochila cargueira em cima da montanha. Decidi não levar minha mochila cargueira, pagar um carregador para carregar suas coisas, e aí eu de repente recomendo você trocar o estilo de mochila de ataque. Aí você pode levar uma mochila de ataque um pouco maior, tá bom? Pode ser até um pouco menor que essa, mas aí já com peitoral, barrigueira, que aí você vai carregar essa mochila durante todo o roteiro. O outro item muito importante é uma pochete, tá bom? Tem muita gente não gosta, mas aqui eu tenho dois estilos de pochete. Uma pochete um pouco mais robusta, aonde cabe bastante itens aqui, tem bastante divisória, tem lugar para botar garrafa. E eu tenho uma pochete um pouco menor, tá bom? Que aí você guarda o telefone, guarda alguns itens. Qual a vantagem de levar uma pochete tão robusta? Primeiro, você leva barra de proteína, barra de cereal, algum lanche por aqui. Coloca seu celular, fica muito mais prático, ele tem esses bolsinhos laterais, é muito mais prático tirar o telefone para você tirar uma foto, para você fazer um vídeo. Essa pochete você consegue guardar um telefone, um item ou outro, mas aí no caso, esses itens maiores, esses itens que de repente possam estar na mochila e você pode precisar durante o roteiro, aí ele vai precisar realmente baixar a cargueira, tirar de dentro para poder utilizar. Referente à garrafa de água, pessoal, sempre duas garrafinhas de água, tá bom? Duas garrafas de água média, 500, 600 ml, tá bom? Por que duas? Porque você vai usar hipoclorito ou clorim. Eu sempre recomendo o clorim pelo fato de ser sólido. Eu sempre falo que no Monte Roraima, se você puder evitar coisas líquidas e pastosas na mochila, já é muito bom. Então, pelo fato de ser sólido, de repente você levar um hipoclorito que pode quebrar na mochila, derramar e você ficar sem esse item, o clorim acaba evitando isso. E nesse caso é importante duas garrafas, porque a partir do momento que você enche sua garrafa, coloca o clorim para fazer o efeito, você vai utilizando a outra. E assim você vai revezando durante a coleta de água e durante toda a caminhada. Outros dois itens, tá bom? São baterias. Aqui eu tenho dois estilos de baterias diferentes. São duas baterias de tamanho iguais, são duas baterias de 10.000 amperes. E aí essas baterias aqui, essa não vem com os cabos e essa vem com cabo. Eu recomendo essa que vem com os cabos, porque é um item a menos para você levar. Ela já vem com cabo, você não vai perder o cabo dentro da barraca, não vai perder o cabo no momento que você tirar de algum lugar, esquecer em algum lugar. Então ela já facilita isso aí, porque aí você só tirou o item, tem um item a menos ali, acoplou, carregou. Por que 10.000 amperes? Eu calculo ali um básico que um telefone com a bateria de 5.000 amperes você utiliza 2 dias, tá bom? No modo avião não tem celular, não tem sinal de celular, então no modo avião você consegue usar em 2 dias. Então calcula-se que pelo menos 7 dias na montanha você vai usar 17.500 amperes. Você já vai sair com o teu celular carregado, então diminui para 12.500. Duas baterias dessa de 20.000 é bateria com sobra. Bateria até para dar uma carga numa lanterna ou num item que você está levando, como um relógio que nem um smartwatch ou outro telefone, outro item eletrônico que você utiliza. 20.000 amperes é um básico para você levar. É claro que se você levar algo como um drone ou algo como mais GoPros, aí realmente você precisa complementar esse número de baterias. Por que eu recomendo duas baterias? Porque se você leva uma bateria só de 20.000 amperes e por algum motivo essa bateria cai ou essa bateria para de funcionar, toda a sua carga está num item só. Então o importante é você acaba distribuindo, tendo duas baterias. Se uma mesmo der um problema, com 10.000 amperes, ali você consegue desenrolar e utilizar da melhor forma possível para não ficar sem bateria. É acreditado, quem tem dois tem um. O bastão de caminhada, por mais que um item que seja um item básico, existe muita discussão entre 1 e 2 bastões. E isso é você que decide, tá bom? Os 2 primeiros dias da montanha, que são principalmente o primeiro dia, que é um dia mais plano, o segundo dia tem suas áreas um pouco mais planas ali também, apesar de ter muita subida, tem muita gente que gosta de andar com 2 bastões para ir apoiando e fazendo força com os 2 braços. Eu sempre recomendo, no caso eu utilizo um bastão, recomendo um bastão porque eu sempre gosto de estar com uma mão livre. Qualquer queda, qualquer eventualidade que eu precise usar um reflexo rápido, eu tô com uma mão livre e consigo me proteger.
Se você levar 2 bastões, no dia da subida eu recomendo você andar só com um, guarde um e recomendo andar só com um, porque aí é muita rocha, muita área inclinada, aí é de suma segurança que você esteja com uma mão livre. Mas nessas áreas mais planas, eu mesmo assim prefiro andar somente com bastão. E uma das perguntas mais comuns é, tênis ou bota? Aqui eu tenho uma bota de trilha, tá bom? Bem robusta, uma bota travadazinha. E eu também tenho esse tênis aqui, que é um tênis que eu utilizo bastante, que é o Corre Trilha da Olímpicos. Esses 2 calçados, quando você vai decidir o que levar para o Monte Roraima é conforto. Esse é o principal item que você tem que utilizar. Eu costumo dizer que tem trilhas que você prioriza tração e outras conforto, tá bom? Então tem trilhas que tração vem em primeiro lugar e conforto em segundo. Tem trilhas que é conforto em primeiro lugar, tração em segundo. Então o Monte Roraima, ele é uma trilha que eu recomendo conforto. Ah, Sidney, quer dizer que eu posso ir com um tênis super recomendado, com muito conforto, porém não tem tração? Não, não é isso. Tem que ter os 2, mas o item que vai mais pesar, na minha opinião, é conforto. O Corre Trilha acaba desempenhando melhor essa função na montanha que nem o Monte Roraima. É um tênis super confortável, respirável, tá bom? Tu vai ver que esse material dele é um material super furadinho, então acaba ventilando bem. E também é um tênis com tração. Então aqui você consegue... É claro que você não tem a parte mais robusta, esse material mais duro que protege como uma bota. Mas eu acho que, né, quando vai pesar, o tênis acaba levando vantagem. E também já foi desmistificado essa questão de que a bota, teu tornozelo fica mais seguro, o tênis fica, teu tornozelo fica mais solto. Esses tênis já tem bastante tecnologia para tornozelo e deixa assim você seguro para andar com tênis desses durante toda a atividade do Monte Roraima. E também tem um outro ponto. As botas impermeáveis, elas são muito recomendadas em trilha. Porém, no Monte Roraima, eu sempre costumo falar que quando chove, o Monte Roraima vira uma piscina. E a água vem até a altura da canela. A bota impermeável é muito boa quando não entra água, que a água fica ali da altura da bota. Mas se ela entra água, ela é tão difícil como é difícil de entrar, ela é difícil de sair. E aí para secar você tem que estar tirando a bota toda hora. Então com esse tênis respirável, tu já tem essa possibilidade. Pisou na água, vai molhar, claro que vai molhar. Quando você começa a andar, ele começa a secar também. Pessoal, isso aqui é o que a gente chama de calçado secundário, tá bom? Eu tô com uma croque aqui, mas pode ser sim utilizado uma papete. O que eu não recomendo é uma havaiana, tá bom? Por quê? Porque a havaiana, ela pode ser até um item legal para você andar no acampamento. Mas o calçado secundário, ele tem uma função, ele tem uma função mais ampla do que só andar no acampamento, tá bom? E a função ampla dele é, se por um acaso o teu calçado primário der algum problema, o teu calçado secundário vira calçado primário. E a Croc faz muito bem essa função. Primeiro, você colocou uma meia de trilha, botou o pé na Croc, você consegue progredir, tá bom? Assim serve para papete. Só que eu acho a Croc um pouco mais prática, porque aí você tá numa barraca, entra e sai da barraca para ir no banheiro, entra e sai na barraca para ir jantar ou para fazer qualquer coisa, você coloca o pé, pronto, já colocou. A papete tem aquela questão das amarrações e tal, então eu acho que a Croc é um pouco mais prática nesse sentido. Galera, o clorim que vocês vão comprar e trazer, eu recomendo comprar pelo menos 4 dessas. Eu tô comprando com sobra, para de repente não faltar, tá bom? Porque um comprimido desse aqui vem 10. Um comprimido desse é para 500 a 1 litro de água. Normalmente suas garrafas são de 500, 600 ml, você vai usar um comprimido. Então você vai usar um desse aqui para purificar 5 litros de água. Então calcula aí para 20 litros de água com sobra para não faltar. Isso aqui é uma capa de chuva, tá bom? Ela é importante porque o Monte Roraima, para quem já foi no Monte Roraima vai saber exatamente o que é. O Monte Roraima você anda 1 hora e pega 3 chuvas. Então põe capa, tira capa, põe capa, tira capa, porque toda hora chove, toda hora faz sol e muda muito, o clima muito rápido. Então eu recomendo esse estilo de capa de chuva, tá bom? Que é um estilo poncho, fácil de vestir porque ela é mais prática. Você chegou, jogou por cima aqui, meteu os braços do lado e pronto, tá vestido. Ele consegue cobrir a mochila também? E aí você também consegue, um exemplo, tá andando lá em cima da montanha com a mochila de ataque um pouquinho menor, ela já cobre tua mochila de ataque, ela é um reforço ali para não molhar tua mochila de ataque. Então esse estilo de capa é o que eu mais recomendo. Estilo jaqueta e estilo calça, eu já não recomendo porque não é muito prático. E como eu falei, toda hora chove e toda hora, e você tem que tirar na hora que faz sol porque fica muito quente. Então eu já recomendo esse estilo que é mais prático e assim ainda reforça de repente uma impermeabilização da mochila. Galera, vamos falar das roupas. Roupa de caminhada. Eu sempre costumo dividir em kits, tá bom? Eu costumo dizer que as roupas elas são como se fossem kits. E eu vou falar da minha experiência. Eu tenho aqui uma camisa com proteção UV, um short térmico,
uma calça, que eu normalmente uso essas calças que viram bermuda. Deem preferência para essas calças mais elásticas, tá bom? Esse material que a calça é mais estática, muitas das vezes, nas inclinações, ela dificulta um pouco. E uma meia de material sintético, que é uma meia de trilha, tá bom? Então isso aqui é um item é um kit de caminhada. Isso aqui é um kit de caminhada. Juntamente com um boné e um lenço, eu gosto mais de lenço, para proteção da nuca, orelha ali no momento de sol ou tiver alguns mosquitos perturbando. É claro que isso aqui é um coringa, isso aqui você vai usar com todos os kits, tá bom? Então isso aqui você vai usar no primeiro dia, vai usar no segundo. Mas isso aqui você utilizou, normalmente você vai lavar depois de utilizar, tá bom? Então calcula-se que eu levo 3 desses pro Monte Roraima. 3 calças, 3 shorts térmicos, principalmente quem tem problema com assadura, isso aqui é super importante. Uma camisa de caminhada e uma meia. Beleza? Eu monto 3 desses. Ah, Sidney, dá pra ir com menos? É possível, eu já fiquei até com 2 no Monte Roraima. Eu passei uma vez 7 dias no Monte Roraima somente com 2 roupas, mas eu utilizei só uma pra fazer um teste. É desconfortável? É, porque você tem que vestir ela úmida, vestir ela molhada, fria. Então 3 é com sobra, 3 kits desses. E meias, tá bom? Por mais que você vai levar uma meia para cada kit, vai levar 3, eu recomendo levar pelo menos 1 ou 2 a mais, porque meia você troca com mais frequência. Esses itens aqui, como eu falei antes, você vai utilizar com todos os kits. Você não vai trocar o boné toda vez que trocar de roupa, como não vai trocar o lenço. Isso aqui são itens que secam rápido. Então você jogou uma aguinha ali, você botou no pescoço, logo ele tá seco, logo o boné tá seco. Então esse boné e esse lenço aqui, você precisa só levar só um mesmo e já tá ótimo. Agora vamos falar da sagrada roupa de dormir. Esse é o item que você vai tomar mais cuidado. Porque esse item aqui você vai andar, vai molhar, vai lavar, vai secar. Agora os itens para dormir, as roupas de dormir que são roupas mais robustas, que normalmente tem muito algodão envolvido, esses são que não pode pegar umidade. Então eu recomendo de cara, tá bom? Você levar uma calça, tá bom? Uma calça completa, que seria a sua segunda pele. Uma calça de moletom, ou uma calça de fleece também. Aqui eu tenho uma camisa, um fleecezinho para baixo, uma jaqueta corta-vento. A jaqueta corta-vento ela vai fazer o papel de coringa, eu vou já explicar isso. Então botou um desse aqui, a touca, a meia, que é para dentro da barraca, não é para você ficar no acampamento andando com essa meia não, ela é uma meia um pouco mais robusta. Ela normalmente é algodão, ou lã, ou algum outro tipo de material para frio. Então essa meia é para ficar dentro da barraca quando você for dormir, não é para sair. Assim como a luva, tá bom? A luva você pode sentar ali fora, botar ela na mão, uma luva de frio, mas ela serve muito para pernoite, tá bom? A sua touca, tá bom? Que é aquela touca ali que você fica na caverna, sentado ali com a galera, e depois, quando vai dormir, normalmente se dorme com ela também, porque faz bastante frio. Essa corta-vento aqui, ela pode ter 2 funções, tá bom? Que no caso, ela pode ver que ela é quase que nenhuma capa. Então você pode utilizá-la no momento de caminhada, ela é bem levezinha. Então normalmente você estiver caminhada, estiver chovendo, coloca ela. Como ela repele a água, você pode utilizar em cima de um fleece para reforçar ali uma camada para a noite. Isso acaba te esquentando. Lembrando que você vai estar dentro do saco de dormir, isso pode ajudar. Sidney, mas eu sinto muito frio. Um desse para a temperatura do monte. A temperatura do monte, galera, em média, ela chega a 8, 10 graus. Essa é a média, tá bom? Mas num dia chuvoso, você tá dentro de uma caverna, dentro de uma barraca, muita neblina na montanha, sim, a sensação térmica pode chegar para bem menos que isso, ali para 2, 0 grau, 3 graus. Então, se você fala assim, ah, não, eu preciso me resguardar, lá não dá para comprar uma jaqueta. Então, se não dá para comprar uma jaqueta, eu preciso levar daqui. Aí você vai ter que apostar numa jaqueta um pouco mais robusta. Isso você vai ganhar na mochila peso e também volume. Então aí você pode levar, eu tenho uma jaqueta que eu utilizo na montanha também. Eu sei que quando eu decido levar ela, eu vou ter que me desenrolar, porque ela pesa muito. E aí eu vou ter que enrolar ela, deixar ela o mais condensada possível, mas mesmo assim ela pega muito volume ainda na mochila. E aí essa jaqueta normalmente eu utilizo em cima da montanha, nos dias mais frios. Aí você vai ter que usar um critério, tá bom? A gente costuma dizer que na montanha, o peso que tu carrega é o teu conforto. Se tu quer mais conforto, cara, não vou passar frio, vai apostar em mais peso e mais volume. Se não, digo, não, tranquilo, eu aguento um friozinho ali, esse tipo de temperatura dá pra mim só com 2 camadinhas em cima, botando a corta-vento, então eu recomendo uma corta-vento bem menos robusta, que aí tem menos volume e menos peso. Então fechou. O kit aqui, pessoal, o kit de pernoite, ele é só um, você vai apostar num item só. Esse aqui você não vai lavar, você vai utilizar todos os dias o mesmo, tá bom? Mas o que eu recomendo? Eu recomendo você levar uma touca pra caminhada.
Essa touca você não vai utilizar para caminhada, essa é a touca de você dormir. A segunda touca você vai utilizar para caminhada, porque tem momentos da caminhada realmente que pega bastante frio. Então você usa uma touca dessa, por quê? Se você levar a touca de pernoite para dormir e ela molhar, você fica sem touca nenhuma. Então leva uma touca dessa, se ela de repente molhar e você não conseguir mais utilizar, ok, mas a touca de você dormir vai estar lá intacta. Esse é um item que é coringa ali para todo mundo que faz trilha, né? É uma lanterninha. Tem lanternas menores hoje em dia, tecnologia para lanternas menores, que faz aquela luz vermelha ali que não incomoda tanto. Então, mas esse aqui é um item, eu recomendo uma lanterna, pessoal, a bateria já testada. Se você vai comprar uma lanterna bateria, testa ela, carrega, usa, para de repente não ser surpreendido na montanha e ela de repente dar algum problema. Ou de repente você pode levar a pilha e trocar, leva uma carga de pilha extra para uma eventualidade ela não sustentar todos os dias, mas em regra, uma carga de bateria vai e volta com bateria, tá bom? Se a lanterna estiver boa, ela vai e ela volta e você não precisa carregar. Porque o momento que você utiliza a lanterna é à noite ali na barraca, para ir no banheiro, iluminar alguma coisa, arrumar alguma coisa na barraca, porque a gente não faz progressão noturna em cima da montanha. Ah, e um outro ponto. A lanterna é importante que ela seja de cabeça. Sidney, dá para levar uma lanterna de mão? Dá, mas não é tão prático. A lanterna de cabeça, ó, colocou aqui. Você tá na barraca, as tuas mãos estão livres. Você consegue arrumar as coisas, consegue botar as coisas na mochila, consegue se organizar dentro da barraca com as mãos livres, tá bom? Agora a lanterna de mão, você tá sempre com a mão aqui, pendurando a lanterna aqui e não fica tão prático, tá bom? Então a lanterna de cabeça é sempre a melhor indicação. O outro item que a galera utiliza muito, tá bom? E aí tu tem duas formas de utilizar esse item, tá bom? Primeiro, a galera utiliza ele em banheiro. A gente tem papel higiênico nos banheiros? Tem. Mas o lenço umedecido, ele acaba sendo mais confortável, vamos dizer assim. E o outro ponto é que, sim, a galera fala assim, mas eu não vou pro Monte Roraima, eu não vou ficar sem banhar. Calma que você ainda não foi. Então, a galera que não consegue banhar, porque tá com muito frio em cima da montanha, ele acaba sendo aquele banho de bebê. Você acaba tomando aquele banho de neném. Vai pra barraca e usa ele como banho. Eu não consigo ir pra montanha. Olha, eu já vi muita gente falar isso. Lá no brief, lá na pousada, na fronteira, e quando vai pra montanha, banha no máximo uma vez. Então, você não enfrentou o frio da montanha, então é importante você levar. Não precisa ser muito grande, você pode levar 2 menores, tá bom? Não precisa levar tantos assim, porque eu sei que também, quando bota na balança, isso acaba pesando. Dica extra, tá bom? Isso aqui é um colchonete inflável, da Guepardo, o DOT. 400 a 500 gramas, normalmente esse aqui pesa, tá bom? Esse colchonete, ele acaba te trazendo um conforto que faz muita diferença. Esse colchonete, ele vem com um travesseiro já acoplado. Você enche ele com a boca, em 1 minutinho você enche. Ele enche pelas canaletas, então é mais fácil de encher. Você coloca em cima do seu isolante térmico e você fica isso aqui do chão, mas é um conforto que faz muita diferença, tá bom? Então assim, se você ainda acampa, faz camp e não tem um desse, é importante que você não vá utilizar só no Monte Roraima, mas no Monte Roraima vai evitar de você dormir só em cima do isolante térmico. Apesar de utilizarmos um isolante térmico muito bom, que é o que a gente chama de casca de ovo, esse item aqui, ele traz um conforto numa noite que normalmente vai fazer muita diferença. Eu acho que faz muita diferença. Então dá para comprar um item desse com antecedência, se planejando direitinho, porque na prática ele faz muita diferença para você não dormir só em cima do isolante térmico. Cotação de hoje, mais ou menos na internet, preço. Hoje tu compra ele em média, se for importado, entre 150 e 200 reais, ou até menos, já vi até com menos. Mas ele vai custar uns 200 e pouco reais aí de marcas nacionais, marcas um pouquinho mais caras. Mas vale muito a pena, tá bom? Se tu dividir ele pelos dias que você vai dormir, quando dá ali uns 20 reais por noite, são 20 reais que você vai falar assim, cara, eu pagaria tranquilamente pra ter aquele colchonete aqui. Então recomendo muito que você utilize um desse. O editor vai deixar aí o print na tela aí, aparecendo o preço. Galera, eu também, não necessariamente você precisa comprar um monte de saco estanque pra fazer esses isolamentos aqui, porque quando você for isolar seus kits, é importante você isolá-los separados, até pra dar uma organização. Tá bom? Então aqui, você usou esses sacos aqui, sacos zipados, abriu, vou te dar um exemplo de organização. Um kit de caminhada, aí você vai pegar um kit de caminhada, vai botar aqui a meia, a camisa, o short térmico e uma calça. Um detalhe legal da calça que a gente não mostrou essa calça é aquela que aquece, né? De caminhada, a segunda pele. A segunda pele é uma calça que aquece. Ela é já feita para isso. Tem outras marcas, mas eu acabei comprando essa da Lu. Mas aqui é um kit de caminhada, ó. Você pode até botar a sua toucazinha de caminhada aqui dentro. E aí tu vai isolar ele aqui. Depois vai fechar o zip.
tirar todo o ar e fechar o zíper. Vai fazendo isso com calma e tal, para poder isolar. Isso aqui, ó, é transparente, você vai conhecer a roupa na hora. Ah, Sidney, mas tem aqueles da Shopee que vem, que o pessoal compra muito, que o pessoal acaba tirando, tem um monte de saquinho daqueles. Serve? Claro que serve. Aquele lá não é transparente, mas você vai botar aqui, bota teu nome, bota um nomezinho, identifica, para você não ficar dentro da barraca desmontando tudo. Ah, vou procurar um item, desmonta toda a mochila e monta toda a mochila, você perde um tempão. Tudo organizadinho, assim, por divisões, divisão que você conhece, uma organização que você identifica, fica muito mais fácil de você manipular dentro da barraca. Ah, terminei de isolar tudo dentro de saquinhos aqui, vou botar na mochila. Galera, outra dica, um capa-fardo desse, já é um saco maior, esse não tem o zip não, mas beleza, você vai colocar tudo dentro, é uma segunda camada, essa é para que vai proteger de fato, você vai colocar tudo dentro, aí sim você vai colocar dentro da mochila, tá bom? Porque aí tu tem duas camadas, é exatamente para não molhar, você não quer molhando suas roupas, os itens que não podem molhar, protejam em mais camadas, botou sua lanterna também. Você vai organizando os itens da forma que você vai lembrar depois onde está cada um. E é importante mapear a mochila, porque você para no lugar, uma mochila que tem 7, 8 bolsos, você tem que abrir tudo, abrir todos os sacos, é muito ruim. Então é importante mapear a mochila. Você botou tudo dentro do capa-fardo, colocou dentro da mochila, fechou aqui, isolou aqui, pronto. Você tem duas camadas e dificilmente vai acontecer alguma coisa para você molhar a mochila. Sua mochila pode cair dentro da água, mas ela não vai molhar. E fora que as mochilas também, como essa aqui, a maioria delas também vem com capa, tá bom? Então você pode utilizar aí, vai pegar a capa depois que a mochila está toda montada e cobrir a mochila. Então assim você está reforçando e reforçando o tempo todo, exatamente para não pegar umidade e nem molhar seus itens. Sidney, não quero gastar muito dinheiro com uma cargueira, até porque nem utilizo essas mochilas cargueiras, vou só para a experiência do Monte Roraima. O que eu posso fazer? Olha, se você vai carregar sua mochila, eu recomendo que você invista numa cargueira com um pouco mais de qualidade, tá bom? Até com um sistema de distribuição de peso, deixa mais confortável, tem ali barrigueira, peitoral, tem um encosto bem acolchoado. Então, realmente, vai carregar tua mochila, investe numa mochila um pouco mais cara. Sidney, eu não quero carregar minha mochila, vou pagar para um carregador. É importante eu comprar uma cargueira? Aí não, tá bom? Aí você pode sim utilizar uma mochila que você tem em casa, uma bolsa, desde que ela seja maleável, impermeabiliza tudo direitinho, bota nessa mochila, não pode ser mala, tá, pessoal? Mala quadrada, mas se for uma mochila, por exemplo, trago duas mochilas menores, como essas mochilas mais de uso do cotidiano, então você pode sim, você tem uma mochila dessa em casa, tá bom? Ela não tem peitoral, não tem barrigueira, não tem encosto, não é uma mochila de trilha, mas se você conseguir organizar sua carga dentro de uma dessa aqui, ou até duas, pro carregador não vai fazer diferença, normalmente eles carregam em Guaiares, e aí eles não vão mochilar a tua mochila, tá bom? Ah, Sidney, mas eu não quero. Ah, você pode botar até dentro do capa-fardo, estando bem protegido. O importante é que suas coisas estão protegidas de água, a gente entrega pro carregador, o carregador vai levar. Basicamente é isso. É claro, dentro de uma mochila dessa, por mais que ela não seja uma mochila de trilha, para poder ficar melhor até a divisão, a organização, porque tem mais bolsos, mas necessariamente você não precisa comprar uma cargueira para um carregador levar. Agora, se você vai carregar a mochila, eu recomendo que a cargueira seja no mínimo razoável. Galera, o que eu tô falando seja no mínimo razoável? É você não ir no camelô, comprar uma cargueira que ela não tem nem alça, aquela cargueira mole, que você empurra e ela não tem a parte de encosto, que ela, se você empurra ela fica compacta, não é esse tipo de cargueira, que às vezes não tem nem esse reforço em cima da alça, e aí você vai, bota ela na montanha, e principalmente você vai botar de qualquer jeito, quando você puxa, quebrou a alça, e aí você não tem como carregá-la. Vai ter que pagar um carregador do mesmo jeito. Então se vai carregar, recomendo investir numa cargueira um pouco melhor. Eu vou te dar algumas dicas de itens que são importantes você levar, tá bom? A vaselina é super importante para manutenção dos pés. É aquele momento que você passa nos pés antes de colocar a meia para diminuir o atrito e diminuir a possibilidade de repente, calos, e também serve para hidratação à noite dos pés. Então, entre a líquida e a sólida, a recomendação sempre é a sólida, porque a líquida é menos prática, você pode colocar lá na barraca, derramar, melar tudo. Então ela acaba não sendo, pode quebrar também, aí ela acaba melando tudo dentro da sua mochila. Então dê preferências para coisas mais sólidas. No caso a vaselina sólida tem a de potinho, que pode sim, e esse é um item que ajuda demais, então é importante você levar uma vaselina. Repelente, tá bom? Porque nos 2 primeiros dias é importante o repelente, tá bom?
porque tem muito que vocês chamam de, dependendo de qual lugar do Brasil, chama de pela-égua, chama de borrachudo, a gente chama de pium, lá a comunidade indígena chama de puripuri, mas eles são demais, entendeu? Então é bom ter um repelente sempre na mão. O protetor solar, eu recomendo sempre o protetor solar, mas hoje em dia essa tecnologia de protetor solar em bastão, ele tem sido muito utilizado pela praticidade, por ser sólido. Então você consegue passar ele ali, que ele é mais sólido, do que esse que de repente pode sim, e acontece muito da galera botar na mochila, às vezes escora na mochila, empurra a mochila, ele abre, estoura e mela tudo. Então esse de bastão tem utilizado. E olha, esse de bastões eles têm produtos até para passar nas pernas ali para diminuir o atrito, e a galera tem utilizado muito e tem aprovado bastante. Então o protetor solar também é importante. E esse também é só um itemzinho, esse aqui vai ter na pochete, escolheu a pochete, botou ali, que é um protetor labial. Esse protetor labial você vai utilizando o tempo todo, tá bom? Manteiga de cacau, esse tipo de protetor labial, para que você não vá ressecando. Porque por mais que você faça assim, vou deixar, na volta eu resolvo, mas fica incômodo durante os dias, o lábio chega a ressecar ao ponto de rachar e sangrar. Então um protetorzinho desse é importante. Uma necessaire dessa ela ajuda demais na organização dos seus itens, como itens de banho, material de higiene pessoal. Então você coloca tudo aqui, tá bom? Não esqueçam de levar aquele shampoo biodegradável. Se puder, já compra aquele de barra, tá bom? Aquele de barra é muito melhor do que o líquido, porque não tem possibilidade de quebrar e estourar. Então você vai fechar aqui, vai botar dentro do saquinho de contenção ali, aquele saquinho para impermeabilizar, e você já sabe que aquele item é só os seus itens de banho, assim como seus remédios. Por mais que você não queira comprar uma necessaire dessa para primeiros socorros, mas é importante quando você traga num lugar separado, para não jogar dentro da mochila aquele monte de coisa, tudo solto, e você não sabe onde tá. Então traga num negocinho desse separadinho, bota todos os seus remédios, identifica. E aí eu sempre costumo falar, Sidney, que remédio eu levo? Usa a imaginação, meu amigo. Tudo que pode acontecer lá, que você possa sentir que você vai precisar de um remédio, tá bom? Então aí você pode abrir o leque, porque lá não tem farmácia, lá não tem como pedir. Então você tem que estar preparado para qualquer situação, de diarreia, dor de cabeça, dor muscular, tudo você coloca um item de cada, que isso vai te ajudar bastante da montanha. A ideia é não usar, mas se precisar, vai estar na mão. Agora que eu te falei de todos os itens que você precisa trazer para fazer a expedição do Monte Roraima, vamos falar dos itens que você não precisa se preocupar, que esse nós vamos fornecer. Primeiro, é uma barraca para 2 pessoas. Essa é uma barraca com 2 saídas, bem arejada, é uma barraca que eu gosto muito de utilizar no Monte Roraima, tá bom? Só tem uma regrazinha para a barraca, pessoal, a barraca é para 2 pessoas. Sidney, mas eu não conheço a outra pessoa, você não conhece ainda. Quando vocês voltarem, vocês vão ser os melhores amigos, assim espero. Mas, tem uma regra que homens e mulheres só ficam na mesma barraca se forem casais, conhecidos, amigos. Se não, homem com homem, mulher com mulher, divide esse espaço. Cara, quero ficar numa barraca sozinho, tem essa possibilidade? Dá uma variada, pessoal, depende muito, porque lá em cima do Monte Roraima, que a gente chama de hotéis, que são as grutas e as cavernas, ela tem a questão de limitação de espaço, tá bom? Então isso depende de grupo para grupo, de período para período, mas consulte antes, que sim, pode ter essa possibilidade de você ficar numa barraca sozinho. A barraca, ela tá inclusa, nós temos um carregador para ir montando e desmontando ela durante todo o percurso. Assim como uma cadeirinha dessa, cada cadeirinha é levada para um cliente, e você vai estar sempre com sua cadeirinha nos acampamentos montadas ali, na hora de tomar um café, tomar um chá, dar uma descansada, e ela também é um item que nós levamos. Esses 2 itens aqui, apesar de ser nossos, eles são fornecidos para você. No dia que nós formos fazer o pernoite lá em Santa Helena, lá na fronteira, vocês cada um vão receber um saco de dormir e um isolante térmico, tá bom? Sidney, esse saco de dormir é grande. Realmente, o saco de dormir é um saco mais robusto, é um saco para -5, mas você vai me agradecer quando o frio te buscar na montanha, tá bom? Você vai achar ele ruim na hora de colocar na mochila, mas quando estiver lá em cima, falou, pô, Sidney, obrigado pelo saco de dormir. E assim como o isolante térmico. O isolante térmico, esse casca de ovo, é um dos melhores isolantes térmicos que a gente tem no mercado. Ele é muito bom, bem confortável, bem robusto, tá bom? Lembrando, você vai colocar isso aqui fora da mochila, não tem problema nenhum, você vai colocar, ele pode molhar, ele pode pegar umidade. O saco de dormir, quando nós entregarmos para você, ele vem com um capa-fardo que vem protegendo ele, e esse saco de dormir não pode sair dentro desse capa-fardo, só na hora que você vai entrar na barraca, tira ele para dormir e depois isola ele novamente, porque ele não pode pegar umidade, tá bom? Galera, é isso, espero que tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, e se de repente faltou algum item, tem alguma dúvida, coloca nos comentários, que nós vamos atualizando os vídeos aí, e sanando as suas dúvidas. E espero que logo eu possa te encontrar no Monte Roraima. Estamos esperando vocês.